bem-vindos a essa retomada, né? Nós não chegamos a ter aí um novo calendário, um novo período, mas temos um novo ano, então sejam bem-vindos a esse novo ano. Muitas esperanças para esse ano. A gente espera que tudo ocorra muito bem, que a gente possa voltar a ter as nossas aulas, a nossa vida normalmente, que vocês possam, né, retomar o estudo de forma presencial, que a gente, né, que isso não atrapalhe na formatura de vocês. São todos os meus desejos, né, para 2021, embora já estejamos no dia 19/1, já tem 19 dias que estamos no novo ano, né? Um bom início de ano a todos nós, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa turma de genética. E a gente vai começar, então, nessa continuação, né? Eu confesso a vocês, eu queria ter já colocado as notas de genética para vocês todas lá. Estou colocando aos poucos, porque como eu saí de férias, né? Muitos professores não saíram de férias nesse período, eu saí, então, eu estou retomando aqui, né, tudo, mas tem muita aula. Essa semana eu tenho aula para danar, tenho aula com vocês hoje, tem aula amanhã, tem aula sexta-feira, e toda aula eu tenho que montar as aulas, não é fácil montar essas aulas, né, online, demora um pouco, né, demais. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, mais uma vez, parabéns para a Sulamita, hoje é aniversário da Sulamita, muitos anos de vida e saúde, Sulamita de novo, já falei isso para você aqui, a Amanda Caroline tinha lembrado aqui, né? Então, vamos continuar nossa aula. Bom, então eu vou apresentar hoje a nossa aula, nós vamos falar hoje sobre herança sexual. Hoje nós vamos falar de sexo, tá certo? Então, nós vamos falar como é a determinação de sexo nos, nos animais, né, em geral, e aí incluindo, lógico, o homem como um animal, né? E vamos falar também sobre a herança sexual, tá certo? Então, a determinação de sexo, essa aula é sempre dividida em duas partezinhas. A primeira parte, então, seria essa determinação de sexo, ou seja, como ocorre a determinação de sexo, porque faz parte da genética, essa determinação de sexo. E a segunda parte, que a gente fala sobre a herança sexual, ou seja, genes que estão relacionados aos cromossomos X e Y, ou a ação desses cromossomos X e Y em outros genes autossomais, e que podem ocasionar algumas heranças aí que são de interesse nosso, tá? Alguns tipos de herança. Então, nós vamos falar isso hoje na nossa aula, tá? Bem rapidamente. Bom, então eu vou iniciar aqui a nossa apresentação agora, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, pode ficar à vontade, a gente para a aula aqui na hora, tá bom? Não é problema algum, não. Mas não vai para casa, não desligue o seu computador sem tirar sua dúvida, tá bom? Fique atento, tá? Aquele coleguinha que não está sem microfone, escreve aí no chat. E o coleguinha que vê que alguém escreveu no chat, me avise, ó, professor, tem uma pergunta lá no chat, para eu poder ver, porque quando a gente está apresentando aqui, a gente não vê. Ok? Bom, acredito que agora vocês estejam vendo minha apresentação, todos veem aí minha apresentação. Alguém pode me dar um feedback, por favor? Sim. Ótimo, muito obrigado. Bom, então a aula de hoje, a nossa primeira parte da aula, é a determinação do sexo, tá certo? Como eu havia dito, o sexo é assunto nosso aqui de determinação, né? A gente vai falar um pouquinho sobre determinação do sexo em animais e também em algumas plantas, aí a gente fala alguma coisa aqui, tá bom? Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que quando a gente fala em determinação do sexo, aí a gente não está falando mais de gênero, tá certo? Nós estamos falando não mais de gênero, mas de um cromossomo inteiro que está cheio de genes, né? A gente imaginar o que é o cromossomo, o que é um cromossomo? É uma fita de DNA longa, onde lá dentro está inserido vários genes, e tem dois desses cromossomos aí que é de interesse nosso, pelo menos para a espécie humana, que é o cromossomo X, que é esse maior que vocês estão vendo aqui, ó, em verde, e o Y, que é esse menorzinho aqui, tá? Então, na espécie humana, todos nós sabemos, nós temos 46 cromossomos, e aí eu escrevi alguma coisa aqui que a princípio vocês devem estar assim, mas professor, que loucura é essa?
que 23 cromossomos distintos, né, e 24 cromossomos distintos. Bom, deixa eu explicar. Veja bem. Como nós temos 46 cromossomos, a gente sabe que esses cromossomos estão em pares, não é isso? Mas nas meninas, nas fêmeas, né, são 22 cromossomos autossomais mais o cromossomo X, né, que é o mesmo, né? As mulheres têm duas cópias desse cromossomo X. Inclusive, uma curiosidade, vocês mulheres, vocês não embora vocês tenham dois cromossomos X, os dois cromossomos X, eles não funcionam ao mesmo tempo. Um acaba funcionando e desativando o outro, tá? Vocês têm dois cromossomos, mas só um que regula as expressões gênicas, o outro ele fica inativado. Então, por isso que eu digo que vocês têm 23 cromossomos distintos, porque são 22 tipos de pares diferentes, mais um cromossomo X, 23. No caso dos meninos, são 24 cromossomos distintos, porque são 22 cromossomos em pares, né? Ou seja, eles estão em pares, eles são semelhantes. E eu ainda, além dos 22, eu tenho mais um X e mais um Y. E o cromossomo X e o cromossomo Y, eles são completamente diferentes. Tá? Existe, inclusive, uma teoria que fala que possivelmente o cromossomo Y vai deixar de existir, tá certo? O que os caras perceberam? Que há 146 milhões de anos, aliás, 166 milhões de anos, o cromossomo X e o Y eram do mesmo tamanho. E o cromossomo Y, ele tem um problema sério, porque o cromossomo X, ele ainda tem uma cópia, né? Nas mulheres, elas têm a cópia do cromossomo X. Então, o cromossomo X, quando vai fazer lá na meiose, lá, né? Quando vai fazer aquele crossing over, lá no paquítano da prófase 1, na meiose 1, né? Então, quando ocorre o crossover, o cromossomo X com outro cromossomo X, ele faz crossover, ele troca material genético, ele tem variabilidade. Mas o cromossomo Y, coitado, ele não tem um outro Y para trocar. Então, o cromossomo Y, ele não faz crossing over. Na hora do pareamento, ele vai parear com o X. E como o X e o Y não têm, né, nenhuma similaridade, não há pareamento, esses camaradas não fazem crossover. Por não fazer crossover, esse cara não sofre variabilidade. Por não sofrer variabilidade, ele acaba acontecendo cópias erradas que não conseguem ser corrigidas, e essas cópias que não conseguem ser corrigidas, ao longo do tempo elas vão se perdendo, né, esses pedaços do Y que não vão ser replicados, não tem nenhuma função né, vamos falar assim, de traduzir alguma proteína que seria uma característica importante, eles vão se perdendo, e aí esse cromossomo foi, ao longo do tempo, diminuindo de tamanho, ao ponto que hoje ele está muito pequeno. Algumas teorias falam que possivelmente o Y chegou a um tamanho enxuto e ele não vai mais diminuir, tá certo? Outras falam que nos próximos 46 milhões esse cromossomo desapareceria de toda forma, tá? Aí você vai, professor, mas se esse cromossomo desaparecer, vai deixar de existir, então, homens? Não. Possivelmente algum outro cromossomo, entre os outros 22 que nós temos, assumiria essa função. Isso já foi observado em ratos. Existe um rato da Tailândia que ele não tem mais o cromossomo Y. Ele teve o cromossomo Y no passado, hoje ele não tem mais esse cromossomo Y, ele só tem um cromossomo X, tá certo? E aí um outro cromossomo assumiu essa função de transformar em macho, e aí eles continuam ainda com aquela, né, lógico, 50% macho, 50% fêmea, que é o que necessita para a perpetuação da espécie. Tá? Então, por isso, possível de acontecer. Outras teorias falam que o cromossomo Y não vai deixar de existir mais, porque ele é cheio de palíndromos. Quem lembra o que é palíndromo? Palíndromo é aquela palavra, por exemplo, arara, que você lê de frente ou lê de costas, ela é a mesma palavra. Então, o cromossomo Y ele tem muitos palíndromos. Ou seja, significa que as sequências de DNA que estão na ponta do cromossomo são semelhantes às sequências de DNA que estão no fim desse cromossomo de trás para frente. E isso seria uma forma que o cromossomo
atuou, ou seja, ele chegou dessa forma para ele conseguir corrigir seus erros, porque ele não corrigiu os erros, lembra? Ele não faz troço novo. Então, essa é uma forma dele conseguir corrigir os erros dele e ele deixar de perder mais pedaços. Então, é uma possibilidade dele chegar, então, a não ser extinto. Bom, isso aqui é só uma curiosidade, o que a gente precisava te falar, então, é exatamente isso sobre esse tipo de cromossomos. Nós temos o cromossomo X, temos o cromossomo Y, mas nem sempre nós vamos ter esses caras assim, X e Y bonitinhos, a gente vai ver agora. Bom, com relação ao mecanismo de transmissão do sexo, eu tenho pelo menos 5 tipos de mecanismos de transmissões sexuais, tá certo? Bom, eu tenho através de cromossomos sexuais, e esses cromossomos sexuais, eles são responsáveis pela produção de testosterona, progesterona e o estrógeno, tá certo? São cromossomos sexuais que vão atuar na formação de machos ou fêmeas. Um exemplo muito simples, eu sempre brigo com os meninos na aula, mesmo aqueles rapazes que são muito machões, eles já foram meninas um dia na vida. Eu já fui uma menina um dia na vida, tá, gente? Bom, por que eu posso dizer isso? Bom, até ali por volta da 9ª semana de gestação, 10ª semana de gestação aproximadamente, é, ainda não teve, né, o mecanismo de produção de testosterona ainda não foi ativado. Como esse mecanismo ainda não foi ativado, não há formação de testosterona que faz com que os órgãos sexuais femininos se transformem em órgãos sexuais masculinos. Então, se você observar bem, vamos falar assim, né, o, a maquete, né, do ser humano, ele é feito em um corpo feminino. A partir do momento que nós começamos a produzir testosterona, ele reverte toda aquela condição de produção de mulher para a produção de homem. Então, todos nós, sejam as meninas, que já, né, permanecem como meninas, ou homens, nós iniciamos a nossa vida, vamos falar assim, numa maquete, no início, num esboço feminino. E ali, a partir da 9ª semana de vida, aproximadamente, 10ª semana de vida, que o MIF, que é um centro de geração de testosterona, faz, então, essa diferenciação sexual, tá? Além disso, nós temos também haplodipoidismo, que é o que a gente vai ver em insetos sociais. Nós temos, além disso, o balanço gênico, que é um balanço entre o número de cromossomos sexuais e autossomais que nós temos, muito visto em moscas, tá certo? Os efeitos de genes, né? Ou seja, algumas características sexuais primárias e secundárias que vão atuar na formação do sexo, então é efeito gênico, não é pelo cromossomo sexual, mas é um efeito gênico. E o efeito de ambiente, que é o comportamento sexual psicológico que a gente vai ver aqui então, ok? Bom, com relação aos cromossomos sexuais, o primeiro sistema que a gente vai ver é o sistema XXX0. É um sistema muito comum em insetos, principalmente em percevejos, baratas, gafanhotos, tá certo? Que a gente vai ver. Na verdade, esse sistema XXX0, esse X0 que a gente coloca aqui, é mais uma ideia de preencher aquilo ali como XX0, mas o X0 significa a ausência de um cromossomo. Ou seja, os indivíduos machos, eles são números ímpares e os indivíduos fêmeas são números pares, tá certo? Então, esse zero aí, só entenda que não zero como um cromossomo, entenda o zero como a ausência de um cromossomo, tá certo? Bom, como é que funciona? Nos machos, nas células somáticas, ou seja, se você pegar qualquer célula do corpo desse inseto, você vai ver que eles vão terem 2 pares de cromossomos autossomais, não significa que isso aqui vai ser 2 cromossomos ou não, é 2 pares de cromossomos autossomais, mais um único cromossomo, que é o cromossomo X, tá certo? E nas células gaméticas, então, esse camarada, aliás, desculpa, e nas fêmeas, nas células somáticas, eles vão ter, então, 2 pares de cromossomos autossomais, X e X. Um bom exemplo são isso aqui, ó, nas baratas. As baratas, as fêmeas possuem 48 cromossomos, porque ela vai ter 46 cromossomos autossomais, mais 2 cromossomos sexuais, que é o XX. Nos machos, as baratas têm 46 cromossomos autossomais, mais um X só. Então, por isso que ela vai ser 47.
Então, nesse caso, o cariótipo, né, desses indivíduos, dessas cervejas, baratas, gafanhotos em si, os machos sempre serão números ímpares e as fêmeas sempre números pares, tá? Para a formação gamética, da célula gamética, o que vai acontecer? A gente sabe que na formação, né, gamética, metade desses cromossomos irão para uma célula, a outra metade vai para outra célula. Então, metade dos cromossomos autossomais vão para uma célula, por isso esse A aqui e o A de cá. E aí, como esse camarada é um macho, um dos cromossomos sexuais vai para um espermatozoide e o outro vai ficar sem o cromossomo sexual. Então, ele vai formar dois tipos de cromossomos sexuais, um com A mais X e o outro só, ou seja, autossomais mais um cromossomo X e o outro apenas com cromossomos autossomais. No caso das fêmeas, vai acontecer o que acontece em humanos, por exemplo, né? Vai ser, ó, metade desses autossomais mais a metade dos cromossomos sexuais vão formar um óvulo, desculpa, e o outro cromossomo autossomal, né? Mais o outro cromossomo sexual vai formar o outro óvulo. Bom, esses caras, quando se encontram, né? Ou seja, quando há fertilização, então, ó, esse A mais X está aqui, ó, dos machos, ou A, o outro A mais X está aqui, né, das fêmeas. Então, ó, esse A mais X da fêmea, quando encontrar com o outro A mais X, vai formar um indivíduo 2A mais XX, e agora você já sabe que esse indivíduo que é 2A mais XX é uma fêmea, né? Ele tem dois cromossomos sexuais, pronto, fêmea. Esse camarada aqui, então, quando encontrar com esse A aqui, o que vai acontecer? Vai ser 2A mais X0, ou seja, esse aqui a gente já sabe que vai ser um macho. O mesmo vai acontecer embaixo, e aí isso garante ainda 50% de macho, 50% de fêmea. Note que aqui eu vou ter uma fêmea, duas fêmeas, aqui eu vou ter um macho, dois machos. Ou seja, 2/4 da minha proporção genética vai ser macho e 2/4 vão ser fêmeas. 2/4 é a mesma coisa que meio, tá certo? Nos mamíferos, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, para aí, tá? Nos mamíferos, a gente vê exatamente muito parecido com o que a gente viu agora. Só que nesse caso, nós temos o cromossomo Y, né? O que a gente já está acostumado. Então, nós temos o sistema XXXY, que é visto em mamíferos e também em plantas dioicas, tá? É o mesmo sistema. Nesse caso aí, nós da espécie humana estamos aqui, né, nesse sistema, que é aquele sistema onde nas células somáticas eu vou ter, se for um macho, 2A mais XY, né? E nas fêmeas eu vou ter na célula somática 2A mais XX. Na formação gamética, esse vai pegar metade dos autossomais mais um X, ou metade dos autossomais mais um Y, e é por isso que a gente sempre brinca, né, que na espécie dos mamíferos, os machos é quem determina o sexo da progênie. Progênie, todo mundo agora já vai entender, progênie é filho, né? Então, os machos é quem determina o sexo da progênie, porque os machos, né, têm a opção de, né, de formarem dois tipos de cromossomos diferentes, que é o cromossomo A mais X ou A mais Y, tá certo? Bom, as fêmeas, então, nesse caso, as fêmeas, elas produzem só um tipo de cromossomo, desculpa, de gameta. Nesse caso, então, ela vai produzir A mais X só. Então, os óvulos vão ser do tipo. Agora a gente não pode mais falar óvulo, né? Vamos falar correto, né? Os ovócitos, então, né, vão ser A mais X e A mais X. E aí, quando esses caras se encontrarem, né? A gente já sabe, a gente já fez esse tipo de cruzamento, ó, o A mais X da fêmea, encontrar com o A mais X do macho vai ser 2A mais XX, aqui eu tenho uma fêmea, esse A mais X com esse A mais Y vai dar 2A mais XY, eu tenho um macho, e o mesmo vai acontecer aqui embaixo. Pronto, eu tenho a garantia de metade dos meus indivíduos vão ser fêmeas, metade dos meus indivíduos vão ser machos. Um exemplo aqui que nós temos é o dos cavalos, né? Os cavalos, por exemplo, têm 64 cromossomos, e nesse sentido, como eles têm 64 cromossomos, metade, né, desses cromossomos, então, 32 cromossomos. Vai ser, então, 31 mais X se for um macho, ou 31 mais Y se for uma fêmea. E, no caso das fêmeas, vai ser sempre o mesmo gameta, 31 mais
Desculpa, 31 mais X, tá? Aqui também a gente pode lembrar da formação, né, do burro, né? Como que o burro e a mula são produzidos, né? Por que que às vezes a gente brinca assim, por que que a mula e o burro são estéreis? Bom, aqui é uma incompatibilidade cromossômica, né? Como nos cavalos são 64 cromossomos, no jumento, por exemplo, são 62 cromossomos. E o jumento, ele é necessário para o cruzamento com a égua para a formação, por exemplo, do burro, né? Ou da mula. Como o jumento tem 62 cromossomos, os cavalos têm 64, metade do cromossomo dos jumentos de 62 vão ser 31. Metade do cromossomo dos cavalos, metade de 64 vão ser 32. Quando eu somo 31 com 32, dá 63. E esse um cromossomo a mais que sobra nos burros e nas mulas fazem com que eles sejam estéreis, tá certo? Acaba tendo um caso de esterilidade aí, por esse motivo, tá? Bom, existe uma diferença também, tá? Quando eu uso o cavalo cruzando com a jumenta, que aí pode acontecer outras. Na verdade, para fim genético acontece a mesma coisa, mas o pessoal tem a tendência a chamar indivíduos diferentes aí de Bartolus, você já deve ter visto falar sobre isso aí, né? Bom, uma curiosidade bem rápida aqui, pode acontecer uma variação numérica, né, na formação desses cromossomos, e aí causas de síndromes ou aberrações sexuais podem acontecer, né, pode acontecer, por exemplo, na formação lá dos gametas, de um gameta, ao invés de ser, né, A mais X, ele ir com o XY, tá certo? Não desgrudar o X do Y, e acontecer do A mais Y ir sozinho, tá certo? Faltar um X aqui, ele ir sozinho. Pessoal, é muito difícil acontecer nos machos isso, pelas razões que eu acabei de falar. O cromossomo X e o cromossomo Y, eles não fazem cross de novo, então eles sempre vão estar separados. É extremamente raro acontecer essa situação. Mas nas fêmeas pode acontecer essa formação. O cromossomo X, às vezes, não desligar do outro cromossomo X durante o crossover do paquítano e eles serem arrastados juntos. Isso faria o quê? Isso formaria, então, um óvulo A mais XX e um outro óvulo com só o cromossomo, só com os cromossomos autossomais, sem nenhum sexual. Isso eu gosto de brincar com os meninos, dá merda. Por que que dá merda? Não que dá merda que eu estou dizendo assim, isso dá problema, dá erro, dá efeito de um erro. Por que que dá um efeito de erro? Olha, vamos pensar? Se eu tenho essa situação, ó, um homem normal, A mais X, um A mais Y, né? E aí ele encontra, durante a sua formação lá, né, da sua fecundação, esse óvulo, ó, A mais XX, desse espermatozoide, vai ter o indivíduo, então, ó, esse A com esse A vai ser o indivíduo 2A mais XXX. Esse camarada aqui é a trissomia do cromossomo X, a gente chama ela de superfêmea. É uma mulher normal. Por que que vai ser normal? Pelas mesmas razões que eu acabei de falar. As mulheres têm a capacidade de o cromossomo X atuar só um e desligar os outros. Então, por isso que ela é normal. Não tem problema nenhum, tem vida normal, tem filhos normal. Ela pode, talvez, formar cromossomos sexuais errados que podem vir tornar, aumenta a probabilidade dela ter filhos com algum outro tipo de aberração cromossômica, mas ela vai ter uma vida normal, tá? Bom, existem muitas superfêmeas que vivem entre nós e a gente não sabe, tá certo? Não, ela não vai ser, como diz outro, privilegiada de nenhuma forma por ter mais dois cromossomos X, porque esses cromossomos X são sequenciados. Se acontecer desse gameta aqui, né, desse óvulo, ser fecundado ou por cromossomo, ou por esse espermatozoide, ou pelo outro, pelo Y, o que vai acontecer, né? Aliás, por esse não, né? Para aquele normal, né? Por esse cromossomo, por esse. Bom, A mais A vai dar 2A mais X0. Esse A mais, né, com X0 aqui, ele forma o que a gente chama de síndrome de Turner. A síndrome de Turner nasce uma mulher com alguns caracteres masculinos, tá certo? É o que a gente está vendo aqui no cantinho, aqui, ó, a síndrome de Turner. Então, ela tem, por exemplo, nasce às vezes com crescimento de barba no rosto, normalmente apresenta calvície, tá? Tem a tendência maior para crescer
alguns pelos em regiões diferentes, pode ter testículos reduzidos, tá certo? É, normalmente os braços são compridos, são bastante compridos, às vezes chegando até próximo dos joelhos, a ponta dos dedos, tá? E ele tem um atraso mental, tá? Infelizmente. Se acontecer desse A mais XX juntar com esse A mais Y, aí eu vou ter a síndrome de Klinefelter, que é um homem com caracteres femininos, tá certo? Que é essa situação aqui. Então, também tem atraso mental, a voz muito fina, ginecomastia, que é seios, né? Gordura acumulada em volta dos seios, tá certo? É a tendência a ter pelos pubianos muito semelhantes aos das mulheres. Então, testículo, e além do testículo, o pênis também muito pequenininho, tá? Então, acontece isso, tá? E aí eu posso ter, pode acontecer, por exemplo, desse A, juntar com esse Y aqui e formar um 2A mais Y. Esse 2A mais Y ele é letal, porque o cromossomo X ele é essencial à vida. Então, se faltar o cromossomo X, esse indivíduo ele morre ainda na fase embrionária, né? Forma-se o embrião e ele morre rapidamente, porque o cromossomo X ele é essencial. Esse indivíduo não vai para frente. Esses outros dois aqui embaixo aqui são normais, né? Esse aqui seria um homem normal, desculpa, uma mulher normal, e o de cá um homem normal, tá? Bom, o último sistema de. Aliás, o penúltimo sistema de cromossomos sexuais que a gente vai ver, dos sistemas ZZW, é o dos peixes, aves e alguns insetos, como borboletas e mariposas, tá? Nesse caso, ele é muito parecido com o XXXY. A diferença é que os machos é que serão. Aí aqui eu esqueci de falar, né? No caso lá dos mamíferos. Quando eu digo que um indivíduo é, por exemplo, XX, eu estou dizendo que ele é homogamético. Homogamético porque ele tem dois cromossomos X e o homo, nesse caso, é o prefixo de mesmo cromossomo, mesmo, né, gameta. E quando o indivíduo é XY, a gente chama de sexo heterogamético. Heterogamético porque ele tem um cromossomo X, um cromossomo Y, então são diferentes. O prefixo hetero indica diferente, então por isso, tá? Nesse caso, nos mamíferos, os machos são heterogaméticos, as fêmeas são homogaméticas. Nos sistemas ZZ-ZW, que a gente vê nesses peixes, aves e alguns insetos aí, principalmente borboletas e mariposas, esses sistemas, eles são do tipo ZZ-ZW, e o ZZ é que vai ser o macho, ou seja, o ZZ vai ser o homogamético, e as fêmeas serão heterogaméticas, ou ZW, tá? Então, nesse caso, para formar um macho, ele vai ter que ser A mais Z, né? Ele vai ter que ser A mais 2A mais ZZ para ser um macho. Se ele for 2A mais ZW, ele é uma fêmea, tá certo? Então, os machos produzirão nas fêmeas, desculpa, nos seus gametas, sempre um tipo só de cromossomo, que é o A mais Z, e as fêmeas, elas sim, serão elas que determinarão o sexo dos indivíduos, e elas podem produzir dois tipos de cromossomos, que é o A mais Z e o A mais W, tá? Então, é só você pensar que em fêmeas, em peixes e aves, é o contrário de mamíferos, tá certo? Bom, e aí continua ainda a relação de meio, né? Metade de indivíduos serão sendo macho, metade sendo fêmea, porque na hora da formação aqui dos gametas A mais Z com A mais Z, né? E A mais Z e A mais W, esses camaradas, ao se encontrarem, eu terei sempre a formação de dois machos e duas fêmeas, certo? Um exemplo que a gente tem aqui são em galinhas. Galinhas têm 38 cromossomos, tanto os machos quanto as fêmeas têm 38 cromossomos, só que nesse sentido, os machos vão ser 36 cromossomos autossomais mais ZZ, e as fêmeas serão 36 cromossomos autossomais mais ZW, tá? Bom, uma curiosidade também, galináceos muito velhos, principalmente as fêmeas, né? Isso vai acontecer com as fêmeas sempre. Elas deixam de produzir um tipo de hormônio que inibe o crescimento de testículo, tá? Isso pode acontecer por doença, pode acontecer também porque a ave está muito velha, então ela passa a não produzir mais esses hormônios inibidores de testículos, que são esses hormônios gonadotróficos, que a gente chama, né? São os hormônios femininos, progesterona e estrógeno, ele tem uma fraca produção desses hormônios devido à idade, à velhice,
ou pode acontecer um tipo de doença, né, nas células que produzem esses hormônios, e aí esses indivíduos, a não produção desses inibidores de testículos, lembra, no caso das fêmeas, o molde é de ficar ao contrário de nós. Se nós temos um molde feminino, as galinhas já têm um molde masculino. Se deixou de produzir, né, é, os hormônios inibidores do testículo, o testículo vai aparecer, e essa fêmea que um dia era fêmea, para ter sido mãe de vários pintinhos, ela vai criar testículo, ela vai conseguir inseminar outras fêmeas, e ela vai sim, tá? Ser pai de outros pintinhos. Então, é uma coisa meio louca isso, tá? É, então, o que que acontece? Se isso acontecer, quando eu tiver esse tipo de cruzamento aqui, né? Esse tipo de cruzamento aqui, ó. Então, vai acontecer, ó, duas fêmeas cruzando, A mais E com A mais W, com outra fêmea cruzando, A mais E com A mais W. E aí, o que que acontece? Se juntar esses dois aqui, ó, A mais E com A mais E, pronto, vai formar um macho. Não tem problema nenhum. Se juntar esse A mais W com A mais E, vai formar uma fêmea. Tranquilo. Esse A mais E com esse A mais W também vai formar outra fêmea, mas o A mais W com A mais W vai formar um indivíduo 2A WW e o cromossomo Z é essencial à vida. Esse indivíduo morre ainda na fase, né, embrionária, ainda no ovo lá, ele morre. Essa incubação do ovo não vai para frente, né? Se você colocar lá na galinha e deixar 21 dias e quebrar esse ovo depois, você vai ver que esse ovo a gente vai falar que está gorado, como todo mundo fala popularmente aí. Na verdade, é porque houve morte embrionária disso aí, tá? Bom, e aí? E aí que, se isso acontece, um terço dos pintinhos vai ser sempre macho. E dois terços dos pintinhos vai ser sempre fêmea. Porque a gente não vai conseguir identificar esse ovo aqui, porque ele morreu e a gente não sabe por que ele morreu. E foi porque ele era uma aberração. Ok? Além disso, como cromossomos sexuais, nós temos o caso de peixes do gênero Saroterodon, que é a da tilápia. E aí, essa determinação do sexo, ela é engraçada, ela envolve, além de cromossomo sexual, ele envolve também um cromossomo autossomal, tá certo? Esse cromossomo autossomal ele vai produzir um gene, esse gene é um gene A, ele pode ser A grande ou ter seu alelo A pequeno, e funciona assim. O alelo A grande, ele é mais masculinizante. O alelo pequeno ele é mais feminilizante. Mas eu tenho três cromossomos sexuais e não dois, que são o X, o W e o Y em peixes, que o Y ele é mais masculinizante. O W ele é mais feminilizante. Tá errado aqui, tá? O W atua mais em direção à feminilidade, tá? Deixa eu até corrigir isso aqui agora, porque senão fica feio. Deixa aqui, ó. Feminilidade. Tá certo? Deixa eu corrigir isso que tá errado. Bom, então, de novo, ó, o Y ele é mais masculinizante, o W ele é mais feminilizante e o X ele fica meio que no meio termo, mas o X ele tem mais tendência a macho do que fêmea, tá? Ele não seria meio que 50% não, ele é um pouquinho mais macho do que fêmea. E aí vai depender desse indivíduo ter, se saiu para ele dois cromossomos, um exemplo, né? Se saiu para ele dois cromossomos Y, né? E qualquer alelo A grande ou A pequeno, ele já vai ser macho. Mas se saiu, por exemplo, para ele dois cromossomos W e o alelo, por exemplo, A grande, ele vai ser fêmea. Se for o alelo pequeno, também vai ser fêmea. Mas se saiu para ele dois cromossomos X e ele for A grande, ele vai ser macho. Dois cromossomos X com A pequeno, ele é fêmea, tá certo? Então, é mais ou menos baseado nos cromossomos autossomais e nesses três cromossomos sexuais, tá? Bom, um outro sistema que a gente vai ver é o haplodiploidismo, aí já é outro sistema, já não é mais com cromossomos sexuais, né? Aí tem a ver com os insetos sociais, que são abelhas, cupins, vespas, formigas, entre outros indivíduos aí, né? Nesse sistema, a gente tem o sistema de castas, né?
e há um desbalanceamento quanto ao número de machos e fêmeas nesse sistema, e a gente vai explicar por quê. Bom, a fêmea, então, a fêmea, a rainha, ela faz o cruzamento dela, ela faz um único voo nupcial, né? Seja ela em abelhas, seja ela em formigas, né? Algumas espécies fazem mais de um voo, mas normalmente as abelhas fazem um único voo só. E essas abelhas, ao fazerem esse voo nupcial, o macho, então, vai cruzar com ela. Pode ser que ela, né, ela não sempre cruza com um único macho, ela pode cruzar, inclusive cruzar com vários outros machos, né? Elas serem inseminadas por vários outros machos. Bom, e aí, o que, que vai acontecer? Essa fêmea, ela vai guardar esse sêmen na espermateca dela e ela vai regular quais ovos serão ou não fecundados. A fêmea ela tem essa capacidade de permitir que aquele óvulo vai ser fecundado ou não, tá certo? Se o óvulo é fecundado, então veja bem, ela vai pegar metade dos cromossomos, a fêmea tem 32 cromossomos, metade desses cromossomos dela, que vão ser 16, vão encontrar com os 16 cromossomos do zangão. Uai, professor, então quer dizer que o zangão, ele não pega metade, o zangão ele tem a metade dos cromossomos da fêmea? Sim. Os machos, eles têm sempre a metade do cromossomo das fêmeas na espécie desses insetos sociais. Ou seja, se a abelha tem 32 cromossomos, se ela tem 32 cromossomos, ela vai ser fêmea, e se ela tem 16 cromossomos, ela vai ser macho. Ele tem a metade dos cromossomos autossomais. E não existe um cromossomo sexual específico, não. E o macho não faz meiose, tá certo? Os insetos sociais machos não fazem a meiose, eles só fazem mitose, tá? Então, as fêmeas, sim, elas fazem meiose, elas precisam reduzir o número de cromossomos, mas os machos não reduzem. Então, quando esse zangão produzir um gameta com 16 cromossomos e encontrar com o gameta da fêmea, que também é 16, aí, se 16 mais 16 vão dar 32, vai nascer uma operária ou uma rainha. A diferenciação de operária e rainha é com relação ao tipo de alimentação que elas recebem, né? A abelha rainha recebe somente a geleia real, e as operárias recebem pólen, mel, né, para crescimento, tá? Se um ovo for não fecundado dessa abelha rainha, ela vai produzir, então, só um ovo de 16 cromossomos que vai nascer um macho. E aí, dessa forma, ela regula a quantidade de macho na colmeia. A ideia é interessante porque o macho tem pouca serventia para as fêmeas, para as abelhas, né? Então, eu preciso só de uma quantidade muito baixa de machos para garantir a perpetuação da espécie. O macho, muitas vezes, ele tem poucos usos no sistema de castas. Ele, às vezes, ajuda na limpeza da colmeia, ele ajuda, às vezes, no arrefecimento, né, batendo as asas para fazer com que o ar circule, mas, às vezes atua na defesa da colmeia, mas ele tem muito pouca serventia. Então, a grande maioria são de fêmeas. E, portanto, a fêmea ela consegue regular esse balanço aí entre macho e fêmea. Um outro jeito é o balanço gênico, é o terceiro modo, é a terceira forma de transmissão de sexo, que é a gente vai ver em drosófilas e algumas moscas, né? E aí essa determinação do sexo ele depende do balanço entre o número de cromossomos X que eu tenho e o número de cromossomos autossomais que a gente que tem no inseto. Bom, o cromossomo X ele tem genes com efeito feminilizantes. E os cromossomos autossomais ele tem genes com efeitos masculinizantes, tá certo? Então, por exemplo, ó, se eu pegar a razão aqui, ó, um indivíduo que é 2A do tipo 2A mais X0, tá certo? Significa que esse indivíduo aqui, ó, essa espécie aqui, ele possui só um cromossomo X. Como ele possui um cromossomo X e dois cromossomos autossomais, quando eu fizer a relação 1 dividido por 2, nesse caso, vai dar meio, né? 1 dividido por 2 é meio. Se for meio, 0,5, a razão de x em relação a A, se for igual a 0,5, vai ser macho. Tá certo? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, nessa espécie aqui, ela é XXY. Então, se eu pegar aqui, eu tenho dois cromossomos X para dois cromossomos autossomais. Se eu dividir 2x por 2A, 2 por, né, 2, o X, número de cromossomos X por número de cromossomos autossomais,
vai ser 2 dividido por 2, que vai ser igual a 1. Se essa razão for igual a 1, nasce fêmea, tá certo? Bom, e aí funciona assim. Aqui, por que vai ser macho? Olha, eu tenho 4 cromossomos autossomais e 2 cromossomos sexuais, X. Então, 2 dividido por 4 vai ser meio, e meio vai ser, então, macho. Se essa razão for menor do que meio, a gente chama de metamacho, que é estéreo. Ele nasce com as asas fracas, tá certo? É um indivíduo estéreo, e aí ele não deixa descendentes. Se essa razão for maior do que 1, nasce uma metafêmea. Ela sempre vai ficar em estado de pupa e nunca vai deixar descendente também, porque ela não faz o cruzamento. E se essa relação for entre 0,5 e 1, aí é o intersexo, esse indivíduo também ele é intersexo, ele produz tanto, capacidade de produzir tanto indivíduos masculinos quanto femininos, tá? O quarto e último jeito de transmissão sexual é o efeito de genes, e isso aí é muito importante a gente ver, no milho. Como é que funciona? Bom, a determinação nesse caso, a determinação sexual, ela já não é mais ocasionada por cromossomos, mas pela ação de diferentes genes, tá certo? Ou seja, são genes que vão se diferenciar para a formação de algumas estruturas masculinas e femininas. Eu acho que vou explicar um pouco melhor. Veja bem, embora a planta possa ter um caráter masculino ou feminino, ela tem estruturas que necessitam para ser transmitidos os seus caracteres, por exemplo, né? Então, um exemplo, se a gente vê uma flor lá, uma flor, né? Então, tem flores masculinas, tem flores femininas, não é isso? Então, nesse caso, existe um gene que controla a produção ou não, por exemplo, da parte masculina, a produção ou não da parte feminina, ou a produção das duas partes ao mesmo tempo, tá certo? E isso vai determinar se uma planta é macho ou se uma planta é fêmea, né? Então, na espécie do milho é muito observável. Existe, por exemplo, um gene que a gente chama de gene B, ele tem o seu alelo B pequeno, e funciona assim: se o indivíduo for B grande, ou se for B grande, B pequeno, a planta vai ter uma condição normal. Mas se ela for B pequeno, ela nasce sem espiga, tá? Nasce só pendão, não nasce, não nasce espiga, por exemplo. E existe um outro gene, T, que controla a formação ou não do pedão, onde indivíduos T grande ou T grande, T pequeno vão ser normal, e os indivíduos T pequeno vão formar sem pendão, tá certo? De novo, eu errei aqui, deixa eu só corrigir. Aqui é sem tendão, tá? Sem tendão. Ó. Então, um exemplo aqui interessante é esse. Ó. Esse indivíduo aqui, por exemplo, ele é B grande traço, B pequeno traço. O que dizer que o indivíduo é B grande traço, B pequeno traço? Significa dizer que ele tem um cromossomo B grande, desculpa, um gene B grande, não importa qual é o outro aqui, e ele tem um gene T grande, não importa quanto é o outro aqui do seu alelo. Se ele é assim, ele já tem ele é uma planta normal, ou seja, ele vai formar pendão e vai formar espiga. Mas, se ele for B pequeno, olha só, B pequeno, ele nasce sem espiga. Essa planta aqui a gente chama de planta macho, porque ela nasce só o pendão, tá certo? Se ele for T grande, lógico, né? O mesmo contrário eu posso ter lá, ó. Eu posso acontecer, por exemplo, de ter um indivíduo B grande traço, ou seja, ele vai formar espiga, mas não vai formar pendão. Então, esse caso aqui a gente chama de planta fêmea, tá certo? E eu posso ter um indivíduo B pequeno, que a gente chama de fêmea não comercial, que ele nasce sem pendão e sem espiga. Por que isso é importante? Para fins genéticos também. Quando eu estou fazendo melhoramento genético e eu quero garantir que eu quero que uma linhagem cruze com uma outra determinada linhagem de milhos, as empresas de milhos fazem isso. Eles utilizam desses genes para ter garantia que aquela planta que vai ser macho, ela vai produzir só pendão, e aquela planta que eu quero que seja fêmea vai produzir só espiga. E assim ocorre o cruzamento, tá? Então, eles plantam nas filas, nas leiras, no caso aí, né, da plantação, né, do cultivo, eles fazem as leiras de machos, leiras de fêmeas, justamente para quê? Para que garanta que aquele macho cruzou com aquela fêmea e que não houve o cruzamento ao inverso, tá? Então, isso é muito importante para fins de melhoramento aí, inclusive da área de vocês. Bom,
O último efeito que a gente vai ver é o efeito de ambiente. Aí acontece o efeito, nesse caso, o ambiente atua para a formação do sexo, tá certo? Nesse sentido, machos e fêmeas, então, podem ter a mesma constituição genética, mas aí ocorre a diferenciação sexual através do ambiente, através de estímulos sexuais que o ambiente promove. Um exemplo são em pepinos do mar, que é essa estrutura aí que vocês estão vendo, que é o do Bornella viridis, tá certo? O macho, ele é extremamente, ele é microscópico, e ele vive dentro da fêmea, dentro do aparelho reprodutivo da fêmea, tá certo? Então, o macho vive lá dentro do aparelho reprodutivo da fêmea, e aí, o que acontece? As fêmeas, elas liberam, então, os ovos já fertilizados no meio aquático. Quando ela bota, ela já bota fertilizado no meio aquático, porque o macho está lá dentro, ele já fertiliza todas os ovos que são produzidos. Só que o que o pessoal percebeu? Olha só que interessante. Se você pegar esse ovo e colocar ele em ambiente isolado, tá certo? Sem o macho, né? Exclui o macho, tira o macho, pegar esse ovo e colocar ele em um ambiente isolado, sem a fêmea e sem o macho, vai nascer sempre fêmeas, não nasce macho. Se você pegar esse ovo e pegar um macerado de fêmeas, né? Fazer um macerado de fêmeas e colocar na mesma água que esses indivíduos, aí nasce macho e fêmea, tá? Se você pegar esse ovo e colocar um ambiente com outra fêmea adulta no ambiente lá, mesmo que você pegue esse ovo com outra fêmea, coloca no aquário, pega uma outra fêmea e coloca também junto desses ovos, nasce macho e fêmea. Então, a presença da fêmea é essencial para nascer o macho. Isso é um ambiente que causa, não é a fêmea que está causando, é um ambiente. Por isso que é um efeito ambiental dentro do ovo, tá certo? Que está atuando na formação do sexo. Se você tira esse efeito ambiental da presença da fêmea, nasce só fêmeas. Se você põe a presença da fêmea, aí nasce fêmeas e machos. A condição de macho ele só vai nascer se tiver a fêmea junto. Um outro efeito de ambiente que a gente pode notar é em répteis, principalmente em tartarugas e jacarés, que a gente vai ver aí, tá certo? Que funciona da seguinte forma: as tartarugas e jacarés e outros répteis em geral, eles fazem, né, eles botam, né, os seus ovos em ninhos, né? Esses ovos, então, no caso das tartarugas, né, elas vêm até a praia, por exemplo, e botam esses ovos e tampam, e aí eles ficam nessa condição que a gente está vendo aqui. Essa foto aqui é bem característica, que dá para a gente ver, né, um corte do solo, mostrando como que esses ovos ficam dispostos lá. Acontece que alguns desses ovos ficam mais acima, mais próximo vamos falar assim, da superfície da areia, e outros ovos estão mais enterrados, mais ao fundo. Isso é determinante para a produção de macho e fêmea, porque a determinação de sexo aqui é por temperatura. Se a temperatura variar entre 26 e 28 graus, por exemplo, vai nascer mais machos, ou seja, esses ovos que estão mais abaixo aqui, a maior probabilidade de formação de macho, porque esses ovos ficam mais frios. Os ovos que ficam mais acima, que estão recebendo mais a temperatura solar aqui, ó, né, vão ficar mais quentes, e aí, se essa temperatura for acima de 30 graus, pode formar mais fêmea. Isso é um risco muito grande, porque tem se percebido que tem nascido mais fêmeas do que machos, justamente por causa do aquecimento global. Então, com o aquecimento global, está acontecendo, então, a formação de mais fêmeas do que machos, e aí um problema que pode acontecer dessas espécies se extinguirem por esse motivo. Jacarés acontece a mesma coisa, mas não nessa mesma temperatura aqui, tem uma diferença. Parece que jacarés as temperaturas são um pouco mais altas, tá vendo aqui, ó? Jacarés a temperatura varia entre 32 e 36 graus, por exemplo, tá? Cágado, desculpa, não, jabutis, as temperaturas são um pouco mais baixas, um pouquinho, variando entre 22 e 28 graus, por exemplo, tá? Então, mas o importante é que todos esses indivíduos, eles são determinados pelo efeito do ambiente, tá certo? O que o pessoal do Projeto Tamar faz? Vai lá, pega assim, né, a postura toda de uma tartaruga dessa, por exemplo, pega lá, divide pela metade, metade desses ovos eles colocam na temperatura entre 26 e 28 graus, a outra metade em a temperatura acima de 30 graus, para garantir que 50% saia macho, 50% saia fêmea, para a perpetuação da espécie. Certinho? Pessoal, tem alguma dúvida com relação ao que a gente acabou de falar aí, sobre determinação de sexo?
Bom, se não tem, vamos rapidinho aqui para a herança sexual, tá? Com relação à herança sexual, a gente. Ixi, deixa eu só ver que hora. Nossa Senhora, já são 11h25. Eu tenho muito para falar de herança sexual ainda. Pessoal, nós vamos parar por aqui então, porque senão vai ficar muito tarde e a gente vai começar a entrar muito, mais de uma hora aí de aula. Eu vou parar por aqui e a gente começa na próxima aula, então, com herança sexual. Pode ser? Eu vou parar a apresentação aqui. Alguém tem alguma dúvida? Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida, pelo menos aqui ninguém até agora se pronunciou, eu vou fazer uma chamada aqui bem rápida. Só um minutinho. Então, hoje são 19. E aí, deixa eu ver quem está aqui. A Amanda está aqui, Caroline, beleza. Só um minutinho, pessoal. Vamos só olhar aqui. A Amanda Caroline está aqui. Deixa eu colocar a presença para ela. Gabriela Maria está aqui. Gabriela Miranda. Laura Medeiros. Lucas Silva. Presente. Natália Oliveira. Sara Pires. Sulamita. Certinho. Então, esse aqui foi hoje. Capítulo 5, heranças. Aliás, determinação, sexo. Certinho, pessoal. Deixa eu só isso mesmo. Muito obrigado, então, pessoal, pela presença. Se vocês não têm mais nada, a gente fica por aqui. Eu vou parar agora a nossa gravação.